Oi a todos, eu sou o Dr. Dundulim, bem-vindos ao Entendimento do Mormonismo. Hoje nós vamos responder a pergunta: quantas esposas Joseph Smith teve? E antes de começarmos, vocês devem saber que tudo nesta apresentação é agora reconhecido pela Igreja LDS, então você não precisa se preocupar por um segundo que você está recebendo qualquer informação de fontes anti-mormons. Mas antes de respondermos a pergunta, quantas esposas Joseph Smith tem? Primeiro precisamos responder a pergunta se Joseph Smith pratica a poligamia. E a resposta é sim. No próprio site da Igreja LDS há um ensaio chamado Casamento Plural, em Kirtland e Nauvoo, nesse ensaio lê-se: depois de receber uma revelação ordenando que ele pratique o casamento plural, Joseph Smith se casou com várias esposas e introduziu a prática para seus associados próximos. Então, se Joseph Smith praticou a poligamia, agora para a pergunta principal: quantas esposas Joseph Smith tem? Bem, a resposta é um pouco complicada. A resposta curta é que havia tantas esposas que não tinham certeza nem um pouco estranhas, mas essa é a verdade. Um site muito legal intitulado esposasdejosephsmith.org coloca o número em torno de 34. Confira esse site para ver a lista completa aqui. O próprio site da Igreja LDS lê: estimativas cuidadosas colocam um número entre 30 e 40. O site do New York Times diz até 40. Então, se alguém lhe perguntar quantas esposas Joseph Smith tem, você pode dizer algo entre 34 e 40, talvez 3 dúzias, mais ou menos, algumas 5 ou 10. Algo assim. Próxima pergunta: o que sabemos sobre as esposas de Joseph Smith? Se você verificar este site muito legal, chamado mormoninfographics.com, ele fornece um gráfico muito legal, entrando em detalhes sobre as esposas de Joseph Smith, chamado As Muitas Esposas de Joseph Smith. E nisso gráfico aprendemos algo realmente interessante. Descobrimos que pelo menos 7 das esposas de Joseph Smith tinham menos de 18 anos. O casal tinha 17 anos, algumas tinham 16, uma tinha 15. E uma tinha 14 anos. De isso é meio jovem. Se você me ouviu direito, pelo menos uma das esposas de Joseph Smith tinha 14 anos. Aqui está uma representação gráfica de como ela se parecia. Seu nome era Ellen Mark Keba, filha de hebraico C. Kimbo, 14 anos. A próxima coisa que aprendemos com este gráfico legal é: Joseph Smith se casou com pelo menos 3 pares de irmãs. Isso inclui Presendia e Gina Huntington, Elisa e Emily Partridge, e Sarah e Maria Lawrence. Irmãs, 3 pares de irmãs. A próxima coisa que aprendemos é que Joseph Smith se casou com pelo menos uma mãe e filha par. Sessões de Pat Bartlett e sessões de Sylvia Porter Leão, mãe e filha par. A próxima coisa que aprendemos é que pelo menos 11 das esposas de Joseph Smith foram casadas com outros homens, casados com esposas de outros homens. Esta prática de casar com as esposas de outros homens chama-se poliandria. Poliandria. Próxima pergunta: fez Joseph Smith faz sexo com suas esposas? Não há dúvida sobre a resposta a esta pergunta. Deixe-me mostrar a você neste wonderful site chamado Poligamia de Joseph Smith. Maravilhoso. Brian e Laura Alice lista todas as evidências das relações sexuais de Joseph Smith. E lembre-se, Brian e Laura são membros ativos devotos comprometidos da Igreja Mormon. E Brian até canta para o coro do Tabernáculo Mormon. Aqui estão algumas das exemplos das evidências das relações sexuais de Joseph Smith com suas esposas. Em relação a Fanny Hauser, sua segunda esposa, aprendemos que vários relatos registram que Emma Smith testemunhou Joseph Smith e foi Hauser juntos. Uma fonte afirma que foi Hauser ficou grávida. O que isso deixa de fora é que Oliver Cowdery, uma das 3 testemunhas do livro de Mormon, e o presidente da Igreja LDS, confrontou Joseph Smith por ter o que Oliver Cowdery chamou de um caso sujo e desagradável. Então temos certeza de que Joseph Smith fez sexo com Fanny Hauser, próxima esposa. Quando Joseph Bates perguntaram ao cunhado da nobre Louisa Beeman onde aqueles Joseph Smith plural esposa Louisa Beeman dormem juntos, o irmão do Louis respondeu: do outro lado do rio, na minha casa eles dormiram juntos. Quando a Emily Perdiz estava sob juramento em um depoimento, a Emily foi perguntada: você faz a declaração de que você já dormiu com ele na mesma cama? Ele quer dizer José Paul. Qual? Emily Partridge respondeu: sim, senhor. Sobre a irmã de Emily, Elisa Benjamin. F. Johnson escreveu em 1903. A primeira esposa plural trazida para minha casa com quem o profeta ficou foi Elisa Partridge, e isso significa que Joseph Smith fez sexo com pelo menos um dos pares de irmãs, que são Emily e Elisa Perdiz. Sobre Almera Johnson, Benjamin Johnson afirmou que sua irmã Almera experimentou relações sexuais com o profeta. Citação:
Ele Joseph Smith estava na minha casa onde ele ocupou o quarto e a cama da minha irmã Almera. Então de alguma forma Joseph conseguiu que os irmãos ficassem bem, com ele dormindo com suas irmãs. Não sabem como ele fez isso com Sylvia Sessions. Em uma declaração de 1915 Josephine Lyon. Dezembro ficou sabendo que sua mãe, Sylvia Sessions, lhe disse em 1882 que ela, Josephine, era filha de Joseph Smith. Claramente a mãe tinha feito sexo com José. Ou ela não teria contado a filha que ela era filha de Josephine. Relação a Maria Laurence William Law, que estava na primeira presidência com Joseph Smith no final da vida de Joseph Smith, acusou Joseph Smith em um tribunal de Cartagem, com citação de viver em estado aberto de adultério com Maria Laurence. Então esse é o segundo membro da primeira presidência da igreja LDS, que acusou Joseph de fazer sexo com mulheres que eram não é a esposa dele. Oliver Coder e William Law são dois membros da primeira presidência. Finalmente Melissa Locke, em uma entrevista de 1893, foi perguntado se ela era a esposa do profeta de fato, ao que ela respondeu sim. Então, só para concluir a apresentação de hoje, só para você não esquecer, certifique-se de lembrar que vamos ter um teste rápido. Você está pronto? Aqui vai a pergunta número 1. Joseph Smith praticou poligamia? A resposta a ele é sim. Joseph Smith praticou poligamia. A igreja LDS admite isso totalmente sem. Se Joseph Smith era um polígamo. Próxima pergunta: quantas esposas Joseph Smith tem? Duas respostas são aceitáveis. Resposta número 1, provavelmente pelo menos 34. Resposta número 2, havia tantas que nós não tenho certeza da. Próxima pergunta: se Joseph Smith se casou com esposas de outros homens? Resposta: sim. Se Joseph Smith casou com esposas de outros homens. Pergunta final: Joseph Smith fez sexo com suas esposas? A resposta é sim. Se Joseph Smith fez sexo com suas esposas poligamas. Finalmente, se você quiser saiba mais sobre a poligamia de Joseph Smith, existem alguns recursos excelentes. O melhor livro que eu conheço sobre este tópico é o livro de Todd Compton chamado Na Solidão Sagrada. Você também pode conferir um podcast de histórias de Mormon, meu podcast em mormonstories.org, onde falamos muito sobre poligamia. E finalmente, Lead Science Impact tem um podcast incrível chamado Ano de Poligamia, que vai a fundo em cada uma das esposas plurais de Joseph Smith. Dê muito mais. Obrigado por se juntar a nós. Espero que tenham gostado do episódio de hoje. Se gostou, por favor, inscreva-se neste canal. Por favor, clique no sino para ser alertado para episódios futuros. Por favor, compartilhe isso com o maior número de pessoas possível. Envie um e-mail para entender mormonismo Gmail com suas ideias para episódios. E por favor, compartilhe isso em todos os lugares que puder. Facebook, Twitter, Instagram, em todos os lugares. Todos deveriam saber isso sobre Joseph Smith, seja dentro ou fora da igreja, seja jovem ou velho. Isso se chama consentimento informado. Obrigado a todos. Tomem cuidado. Até a próxima para entender o mormonismo. Eu sou o Dr. John Dolittle.